Bem, caiu. E eu não tô falando do Fluminense. Fernando Diniz não é mais treinador do Fluminense. É reunião no final da manhã no CT Carlos Castilho. Na verdade, a reunião começou na parte da manhã, né? E foi encerrada já mais pro final da manhã, início da tarde. Sacramentou a saída do treinador do Fluminense do comando da equipe. Bem, essa é a informação básica, essa é a informação inicial. O que você vai ver nesse vídeo aqui? As perguntas que precisam ser respondidas, estou apurando isso ainda também, tentando saber alguns detalhes. E qual é a sequência de comando do Fluminense? O Fluminense vai ter algum treinador, vai contratar? Está muito cedo para colocar o Marcão? E claro, a situação ao qual o Fernando Diniz sai do Fluminense. Vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias. Bem, vamos lá, tá? Deixe seu like embaixo, se inscreva aqui no canal se você gostar do vídeo. Vamos lá, primeira informação é essa. Ontem à noite, o pessoal do GE tinha dado uma informação de que o Fernando Diniz tinha ficado numa reunião com o Mário, com o Fred e com o Angione até tarde da noite no Maracanã. E a gente trouxe um vídeo aqui hoje de manhã falando sobre isso. Olha, a situação é essa e tem duas linhas para se pensar. Ontem, na coletiva, ao mesmo tempo em que o Diniz parecia admitir alguns problemas que ele normalmente não admite, também parecia estar bem tranquilo, já mesmo depois da sequência de 4 derrotas seguidas. Até mais do que em outras coletivas, o que dava a impressão de um trabalho respaldado. Após ali a coletiva, o Fluminense teve ali essa reunião entre os 3 representantes, né, do comando do futebol e o Fernando Diniz, mas, segundo a matéria do GE, nenhuma decisão seria tomada de cabeça quente. E uma nova reunião estava marcada para essa segunda. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, alguns indícios começaram a ficar mais claros. Como, por exemplo, a assessoria do Fluminense, todo domingo, envia ali o calendário de treinamentos, a rotina de treinamentos da semana do Fluminense. Olha, segunda-feira tem treino aqui, terça-feira viagem para cá, quarta-feira tem treino aqui com entrevista e tal. E isso não foi enviado ao longo de todo o domingo, nem antes, nem depois do jogo. Até porque quem define esse cronograma de treinamentos é justamente o treinador, né? E ele não demitiu. E ele não tinha definido porque ainda tinha essa questão de poder ser demitido. Na manhã dessa segunda-feira foi feita uma reunião com o Fernando Diniz e nessa reunião ficou decidido pela demissão. Essa informação básica, eu estou gravando esse vídeo aqui já para trazer essa informação e vou fazer só algumas perguntas que provavelmente no nosso próximo vídeo aqui elas já vão estar respondidas. Quais são as perguntas que a gente precisa fazer agora e descobrir as informações? Primeiro, como ficou a situação da multa? Por quê? Hoje, o Fernando Diniz tem uma multa de 7 milhões de reais. Ontem à noite ele deu uma entrevista falando que ele não se demitiria, que isso não era o que ele pretendia fazer ali, enfim, ele fala ali um pouco sobre isso, mas deixando claro de que não era a intenção dele. Ou seja, o Diniz não está se demitindo. Talvez nessa reunião da segunda-feira, se Deus quiser, ficou decidido por uma demissão em comum acordo. Da outra vez que o Diniz saiu não foi isso, mas tinha o Celso Barros lá, que provavelmente criou essa rusga dele também, a ponto dele querer receber a multa. O cenário hoje é uma multa de 7 milhões, que pode ser parcelada, obviamente, mas parcelamento é dinheiro. A gente tem que saber como ficou essa questão da multa do Diniz. Segundo, os 3 foram demitidos porque hoje o Fluminense também tinha, além do Fernando Diniz, o auxiliar técnico Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Esses 2 vieram com o Fernando Diniz. E o Fluminense já tem outros profissionais nessa mesma área de atuação, né? O Fluminense tem um auxiliar fixo, que é o Marcão, e o Fluminense tem um preparador fixo, que é o Marcos Seixas. Eles 2 também foram demitidos, ficaram, o Eduardo Barros ficou. Por exemplo, no Atlético Paranaense, quando o Diniz sai, o Eduardo fica. Então, enfim, vamos avaliar. Eu chutaria que foram demitidos, mas a gente tem que saber disso também. Terceiro ponto, eu citei o Marcão aqui. Quem assume agora o Fluminense? Bem, acho que é meio óbvio que para quinta-feira o Fluminense será treinado por Marcão, né? Acho que é meio óbvio esse cenário.
O Fluminense será treinado pelo seu auxiliar permanente. Só que a gente já viu algumas vezes o Fluminense mantendo o Marcão como uma espécie de interino até que se precise de um novo treinador, e não precisou de um novo treinador, nem em 19, nem em 20, nem em 22. Perdão, nem em 21. Mas em 22, quando o Abel sai, ainda está no início, mais no início do ano, no iniciozinho de maio, e o Fluminense vai ao mercado contratar o Fernando Diniz. Então, enfim, a gente precisa saber quem assume em definitivo. O Fluminense vai ao mercado ou o Marcão já assume o time? Para quinta-feira, Marcão no comando. Essas são as principais perguntas de início, né? Que a gente já bate o olho e precisa fazer essas perguntas. A gente precisa entender também qual é o comportamento do grupo do Fluminense. A partir disso também é outro ponto, como ficaram e ficarão os jogadores após a saída do Fernando Diniz, principalmente por conta do carinho que a maioria tinha por ele, enfim, não queria essa demissão. Provavelmente nessa reta final já tinham aberto ali já a situação. Enfim, são detalhes que a gente vai precisar apurar, e apurando eu vou trazer aqui as informações para você. Fica só o registro assim, sobre o Fernando Diniz, cara. Até como registro histórico, eu tenho o vídeo da demissão do Abel, que eu trato ali muito como notícia, falo alguma coisinha, acho que pro Diniz também é necessário. O Diniz encerra a sua segunda passagem pelo Fluminense com 74 vitórias em 146 jogos. Isso é um ótimo número. Praticamente vencer um, não vencer, empatar ou perder, né? Vencer um é 50% de aproveitamento, 58% de aproveitamento, para ser mais exato. É um desempenho muito bom de um treinador. A passagem do Fernando Diniz é uma passagem extremamente vitoriosa pelo Fluminense. Foi campeão carioca, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa, vai estar sempre escrito na história do clube como a maior vitória, a maior virada da história do Campeonato Carioca numa final, o maior título conquistado hoje pelo clube foi conquistado no comando dele, e o treinador que estava ali no banco de reservas quando o Fluminense exorcizou o fantasma da LDU era Fernando Diniz também. A gente não tem como apagar a história, mas, como eu acabei de falar, a gente não tem como apagar a história. A demissão acontece porque ele faz o pior início de Campeonato Brasileiro da história do Fluminense. Não é uma demissão simplesmente por trocar treinador. É uma demissão que até passou um pouco do tempo. E aí, por que é o pior da história do Fluminense? Desde que o pontos valeram 3, né? Começaram a valer 3 pontos, um levantamento do João Bolt, historiador também, historiador da história, né, do Fluminense. O Fluminense nunca tinha feito um início de Campeonato Brasileiro tão ruim. Mesmo em 96, em 97, em 2013, em 2009, anos que a gente teve o contexto de rebaixamento, em 2 deles foi até rebaixado. É a pior campanha da história. O Fernando Diniz é demitido num momento onde a sua conduta ao se comunicar com torcedores através dos repórteres se sobrepõe a qualquer outra coisa. E sai justamente também no momento em que talvez todos esses dados positivos que eu dei subiram tanto a cabeça, onde ele não conseguia enxergar nada que não fosse a opinião dele. Fernando Diniz demorou demais a sair do Fluminense, e eu não digo nem só pelo futebol, eu digo principalmente pela forma como ele será lembrado. Podia ter uma saída honrosa como foi a de Abel Braga. E vão tentar fazer isso. A assessoria serve justamente para isso. Vão tentar tornar essa saída do Fernando Diniz uma saída honrosa. Mas a verdade é que a maneira como ele sai e a memória deste momento não tem como ser mudada. Fernando Diniz foi e é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores treinadores da história do Fluminense. Tá marcado na história do clube. Mas encerra a sua passagem diminuindo o tamanho que tem dentro do Fluminense. A sua reta final diminui o tamanho ao invés de engrandecer. Enfim, vamos ver tudo que vai acontecer e aguardar agora para saber como que vai ser essa sequência respondendo essas perguntas. Tamo junto, até a próxima. Valeu.